Curva sua cabeça, por gentileza. Vamos orar antes de adentrar na palavra. Diga assim: Espírito Santo, com mais força, Espírito Santo, que as minhas escamas caiam hoje, que a minha cegueira espiritual caia hoje, e que eu consiga te ver como o Senhor é, que eu consiga dar resposta à adoração a quem o Senhor é. Aleluia. João 17:3 diz assim: e a vida eterna é isto, conhecer a Ti. Digam comigo: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste ao mundo. Irmãos, antes de entrarmos nesse detalhe, pode se sentar por gentileza. Antes de entrarmos nesse detalhe, eu gostaria de dizer que o Deus do Novo e do Antigo Testamento, ele se denomina por Eu Sou. Porque Deus, ele é suficientemente nele mesmo, amém? Irmãos, se Deus precisasse de algo fora dele, ele não seria Deus, porque ele iria carecer de algo. Antes de tudo, precisamos entender que existe um termo na teologia chamado imutabilidade e impassibilidade, que é Deus é e ponto, amém? A pergunta mais importante de nossas vidas é: quem Deus é? Meus irmãos, Deus, ele tem me marcado durante esse ano com essa pergunta. E essa pergunta me faz perseguir quem Deus é. E automaticamente eu perseguindo quem Deus é, eu dou a resposta a quem Ele é. E eu dando a resposta a quem Ele é, eu consigo me identificar quem eu sou nele. Irmãos, muitos se perguntam: Deus, qual é o meu chamado? Deixa eu refrescar algo na sua cabeça. O seu chamado é ser filho de Deus. Não existe um chamado maior do que esse: sermos filhos de Deus. Então nós precisamos urgentemente mudar a nossa mentalidade de escravo para filho. Quantas vezes, meus amigos, o pastor bateu isso na minha cabeça: Jota, você tem mentalidade de escravo, Jota. Não, pastor, tem mentalidade de filho. Tá bom, Jota, quando você quebrar a cara, você fala comigo. Quebrei, irmãos, mas pela paciência Ele me perdoou, e hoje eu estou aqui para a glória de Deus novamente. Hoje eu sou a central dos sonhos. Voltando para cá, irmãos, não existe nada que você traga para Deus que não tenha vindo de Deus. O dízimo que você entrega, foi Ele quem deu. Sabe por quê, irmãos? Porque lá em Gênesis 1, do capítulo 1 ao capítulo 2, diz que Deus criou todas as outras coisas. Quando o ser humano fala eu criei, é mentira. Você não tem como criar nada, irmão, porque Deus criou toda a matéria-prima. Você só cria se você gerar uma matéria-prima. Não tem como você gerar, porque Deus já gerou. Então tudo que você traz vem de Deus. Mas Jota, por que eu entrego o dízimo? Deus, eu entendo que isso vem de Ti, por isso que eu te entrego de volta, porque minha dependência não está aqui, está em você, Deus. Irmãos, só encontraremos o nosso verdadeiro propósito entendendo quem Deus é. E entendendo quem Deus é, como eu disse antes, nós descobrimos quem somos. Que somos? Aleluia. Então, entendendo isso, nós entendemos que precisamos trocar nossa mentalidade urgentemente, de escravo para filho. Irmão, desde o momento que eu entendi a profundidade da filiação, da adoção de Deus,
a minha maneira de pregar mudou, a minha maneira de evangelizar mudou, a minha maneira de adorar a quem Deus é mudou. Porque eu não adoro mais Deus com a mentalidade de escravo, mas como um filho de Deus. Irmãos, quando Jesus ele vem aqui e nos ensina a oração do Pai Nosso, ele não está com a mentalidade de escravo, mas com a mentalidade de filho, falando para os discípulos: Pai Nosso, não é só meu, é nosso. Nós precisamos entender isso, irmão. Sabe, é muito legal quando nós oramos a Deus e pedimos: Deus, me dá um carro, puf, Deus dá. Deus, me dá X dinheiro, puf, Deus dá. É legal, não é ilícito isso, amém. Mas, irmãos, isso se torna um perigo quando você não tem mentalidade de filho. Você pode ter toda a sabedoria do mundo, mas se não tiver a mentalidade de filho, é o final igual de Salomão. Você pode ter você pode ter o melhor discipulado do mundo. Você pode ter o pastor mais famoso que muitos amam aí, não sei, talvez até Luiz Hermínio ou da Lagoinha. Amém. Você pode ter o nosso pastor como seu discipulado. Mas, irmão, se você não tiver a mentalidade de filho, você vai acabar como Judas. Judas serviu a Jesus no íntimo, mas não tinha mentalidade de filho. Entende o perigo? Entende o perigo de você ver Deus somente como um Senhor? Não que Ele não seja mais somente como um Senhor, mas não como um Pai. Quando você enxerga Deus somente como um Senhor, quando você vai orar, Pai, ou Senhor, você não percebe que Deus está perto, você vê Deus longe. Irmãos, isso é muito perigoso. Nós precisamos entender que nós somos filhos e co-herdeiros com Cristo. Irmãos, quando nós entendemos a nossa mentalidade de filho, a maioria dos paradigmas de nossa mente vai cair. Qual o paradigma, Jota? Será que Deus me ama? Será que Deus vai ouvir minha oração ainda, mano? Irmão, quando você entende a mentalidade de filho, você ora: Pai, e você já sabe, Ele já atendeu o meu pedido. Porque antes de eu pedir, o meu Pai já me conhece. Antes do filho pródigo voltar para casa, o pai já estava na janela. Ah, meu Deus! Você está entendendo a profundidade do amor de Deus para conosco? Irmãos, quando Deus criou nós, quando Deus criou você, Ele não estava entediado, irmão. Vamos lá, alguém. Ele queria transbordar o seu amor de tal forma que Ele compartilhou com os seus filhos. Ele começou por Adão, por Eva, e daí foi indo até chegar a nós. Aleluia. Irmãos, em João 8:32 diz: conhecereis a verdade e ela? Conhecereis a verdade e ela? Em João 17:3 diz que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro. E é Jesus a quem enviaste, irmãos. Existem dois termos desse conhecer, e eu gostaria que você frisasse atenção em mim. Existe o famoso no grego chamado gnose e chamado epignose. Jota, não entendi nada, vou explicar. Gnose significa uma compreensão simples de quem Deus é. Epignose significa conhecer a Deus na medida que eu vou experimentando. Vamos lá, alguém, você não entendeu isso? Eu não quero conhecer a Deus somente na manifestação, eu quero conhecer a Deus na medida que eu vou experimentando quem Ele é de verdade. Então, consequentemente, nós mudamos a nossa mentalidade, nós tiramos a mentalidade do homem, de Romanos 7, que é viver pela lei, e nós começamos a viver pela graça. Romanos 8. Irmãos, então entendendo isso, nós somos capazes de vencer as nossas paixões através do nosso novo pensar em Cristo Jesus, que nos capacita e que agora habita em nós. Irmãos, vou dar uma boa notícia para vocês. Agora nós podemos cumprir a perfeita e boa vontade de Deus, porque o Espírito Santo mora em nós. Portanto, nós não podemos nos esconder atrás de tais alegações como:
Eu vim de uma família quebrada. Sabe, eu não tive o meu pai muito presente, então eu comecei a ser X, Y, Z. Irmãos, eu não estou desprezando a sua história, pelo amor de Deus, não estou desprezando, amém? Mas precisamos nos arrepender do pensamento caído de Adão. Precisamos permitir que a metanoia, a renovação de mente de Romanos 12 aconteça em nossa vida e em nosso coração. Irmãos, agora nós não temos mais desculpa para dar, porque a nossa nova família, quem é o Pai é Deus. Então essas tais alegações, elas caem por terra, porque você conheceu o seu verdadeiro Pai. Irmão, não estou dizendo que isso vai acontecer do dia para a noite. Não. E nem estou menosprezando sua história, seu sentimento de forma alguma. Estou apenas querendo alegar o que Paulo afirmou em em Gálatas 6,17. De agora em diante ninguém me perturbe, pois eu levo em meu corpo as marcas de Cristo. Irmãos, nós precisamos entender que essas marcas não são feridas abertas, mas são cicatrizes de vitória. Vamos lá, alguém? Meu Deus, como isso é possível, Jota? Através da minha filiação, eu sou adotado, eu sou filho. Irmão, a depressão vai embora, a ansiedade vai embora, o espírito de suicídio vai embora, depois que nós entendemos quem nós somos em Deus. Irmãos, muitos aqui sabem, mas 2017 foi quando eu me converti e tive um encontro verdadeiro com Jesus. E eu vim de uma família quebrada, minha mãe está ali, minha irmã está ali. Eu vim de uma família quebrada, não vou entrar em detalhes, mas eu não conhecia Deus como Pai. Eu conhecia Deus apenas como meu Senhor. Irmãos, eu lembro até hoje. Dia 2/11/2017, às 5:02 da manhã, eu conversando com a colega minha, dizendo: cara, meu pai fez isso, isso, aquilo. Mas sabe, em meio disso tudo que o meu pai fez, eu perdoo o meu pai. Irmão, acredite se você quiser, mas eu sei o que eu tenho vivido. Na mesma hora que eu estava com o celular, o João gosta de ficar com o celular no sofá com a cara aqui assim, né? Na mesma hora, eu vi com os meus próprios olhos um fogo descer do céu. E na hora o celular caiu na minha cara. Mas eu nem liguei, depois caiu no chão. Mas sabe, eu comecei a chorar porque o fogo entrou no meu coração e começou a queimar os meus ossos, como Jeremias fala. E eu não consegui me conter de pé. Eu me ajoelhei chorando, fiquei mais ou menos 40 minutos chorando diante, perguntando: o que é isso? O Espírito Santo me respondeu no meu ouvido: sou eu. Meus amigos, eu chorei ainda mais. Eu perguntei: como pode um ser tão santo vir até um pecador como eu? Sabe o que o Espírito me respondeu? Não é o que você faz ou deixa de fazer que define quem você é para mim, mas foi o que eu fiz na cruz que define quem você é para mim. E você para mim é meu filho. Irmãos, eu chorei mais ainda. E desde então, e ele provou para mim, para você perceber que eu não vim somente para você, mas para sua família toda. Eu vou levantar sua mãe da cama. No dia minha mãe estava dopada de remédio, irmãos. Minha mãe está ali, ó. Para a glória de Deus, porque o Espírito Santo veio para minha casa, para minha família toda. Só falta uma pessoa, irmãos, aceitar Jesus na minha casa. Uma, que é meu irmão mais velho. Mas nós não vamos parar até que aleluia. Irmãos, a verdade é que ser transformado à imagem de Cristo não fala apenas dos seus poderes e dos dons, mas acima disso, e em primeiro lugar, de sua humildade e mansidão. É muito estranho um cristão falar que teve encontro com Jesus, sendo que ele não é humilde nem manso. Tem algo estranho nisso.
Sabe por quê, irmãos? Porque quando você tem o primeiro contato com Jesus, a primeira coisa que cai é o seu orgulho. Ah, Jota, impossível. Impossível? Te provo. Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5. Ai de ti. Ai de ti. No capítulo 6, quando ele vê a beleza de quem Deus é. Ai de mim, porque sou pecador. Irmão, a glória de Deus, ela não é para espantar o pecador para longe, mas é para trazer ele mais para perto. Um assassino chamado Moisés viu uma sarça arder, e na cabeça dele, a sarça, ela queima, mas não se consome. Eu vou me achegar? Quando ele deu o primeiro passo, Deus fala: tira as sandálias. E todo mundo já conhece a história de Moisés. Um homem que era assassino e que não sabia falar. Foi o libertador do povo. Irmãos, para isso nós precisamos urgentemente parar de argumentar e debater com a Bíblia. E simplesmente nos arrepender de nossas más obras. Não apenas de coisas ruins que fazemos, não, irmãos, não apenas disso. Mas acima de tudo é de não se parecer com o Filho de Deus. Nós precisamos andar como Jesus andou na terra. Será que no seu trabalho você é um amigo que fala mal de todo mundo? Ou você é aquele cara, não, fulano chegou, ele me traz uma paz, cara, eu gosto de ficar perto dele. Ou será que, não, fulano chegou, ih, fala não, que ele é meio macabro esse cara aí. Irmãos, a renovação de mente, ela acabou com meus paradigmas diante de Deus. Foi daí que eu entendi que é impossível eu continuar orgulhoso e soberbo, vendo que meu mestre lava os pés dos discípulos. É impossível, não dá. Eu não tenho um coração duro, enquanto o meu Jesus, o meu amado, vê que os seus filhos estão perdidos e começa a chorar, porque ele vê Jerusalém perdida. É impossível ver um pecador perdido e não me comover com aquilo. Hoje eu indo levar minha esposa no serviço, eu vi uma ovelha, literalmente, uma ovelha no meio assim de um mato lá perto da sua casa, no Imperial, passando. Eu falei, uma ovelha perdida. Não, deve estar a ovelha perdida lá. Jesus quer falar com uma ovelha perdida. Eu já associei já rápido. Só que depois que eu passei, Henrique, eu vi uma corda. Aí Kézia falou assim, a ovelha não está perdida não, ela está amarrada. Irmãos, comecei a falar língua dentro de mim. Falei assim, eu já entendi, Jesus. Existem ovelhas que não estão perdidas, mas estão amarradas no pecado. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Conhecereis a verdade. Não por conhecer, por ouvir, mas por experimentar quem Deus é, meus amigos. Vamos lá, alguém. Irmãos, abre lá comigo em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Eu estou falando de dois tipos de pessoas aqui agora. Malaquias 1. Acharam? Malaquias 1 diz assim: só um minutinho. Versículo 6.
filho honra ao pai. Diga comigo, o filho honra ao pai. E o servo ao seu. Ora, isso aqui é Deus falando para os sacerdotes, irmãos, daquele tempo, só para esclarecer. Ora, se eu sou o pai, aonde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam de que maneira nós temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar. Mas ainda se perguntam de que maneira te desonramos, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificarem, isso não é algo mal diante de mim? Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como ofertas, também não é algo mal diante de mim? Tentem oferecê-los isso ao seu governador ou ao seu prefeito, dependendo de algumas versões. Será que ele se agradará de vocês e os atenderá? Ou será que ele os punirá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Irmão, se analisarmos esse texto, vemos que o Senhor exalta os sacerdotes de sua maneira de pensar e agir diante de quem Deus é. Eles não são repreendidos por causa de suas ofertas. Em outras palavras, na verdade, eles são repreendidos por causa de suas ofertas. Em outras palavras, o que pensamos sobre Deus é evidenciado naquilo que nós entregamos para Ele. Estão compreendendo? E quando os sacerdotes traziam pães imundos, animais cegos ao Senhor, eles estavam mesmo sem palavras, revelando a concepção que eles tinham a respeito de Deus. Que Deus era impuro, cego e não merecedor do seu melhor. A vida cristã, logo a nossa adoração a Deus, envolve primeiramente em sermos atingidos por quem Deus é. Amém? Para então nos movermos de acordo com o que compreendemos a respeito de quem Deus é. Cristo andava desta forma, nos ensinando e se observarmos e sermos transformados enquanto o contemplamos à medida de quem Deus é. Por essa razão, chegamos à conclusão de que a adoração não se restringe em apenas em canções ou em sacrifícios. Da mesma maneira, não se trata de uma existência passiva diante de sua majestade. O homem e a mulher que tem os olhos fascinados pelo esplendor de Deus, responde ao que vem e não ao que sente. Não com seus próprios padrões de pensamentos, mas entregam de volta a Deus uma expressão pura do que vira um rei de todas as coisas. Entendendo o que é adoração, conseguimos aplicar essa verdade no assunto, o poder da renovação de mente de Romanos 12. E perceber que isso pode mudar a nossa maneira de se relacionar com Deus. Irmãos, compreenda que os sacerdotes, eles entregavam a Deus aquilo que, para eles, aquilo que eles viam como Deus é. Não entendeu? Quando eles lançavam à mesa do Senhor como sacrifício animais cegos, impuros e mudos, eles diziam para Deus: Deus, Tu não é o merecedor do nosso melhor. Mas, irmãos, quando nós somos atingidos pela glória de Deus, as escamas elas caem ao chão. E nós percebemos a magnitude da beleza da glória de quem Deus é. E com isso, nós entregamos a Deus o nosso melhor, a nossa adoração. Não porque eu canto bem ou porque eu prego bem, não. Qual é o nosso melhor? Irmão, andar como Cristo andou. Eu não sei pregar, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês que talvez vocês escutaram, mas esqueceram. A gente prega aqui, mas para os perdidos a gente não precisa pregar, porque para eles nós somos o livro. Eles leem a nossa vida. E a Bíblia diz que nós somos cartas vivas de Deus, escritas com sangue. Então onde que nós passarmos, irmãos,
nós precisamos deixar as marcas do sangue de Jesus. Ah, Jota, mas eu tenho medo de orar por enfermo. Irmãos, não é sobre você, nem através de você, é apesar de você. Minha mentalidade mudou muito, irmãos. Depois que eu entendi que eu sou filho, eu não começo a falar, Jesus, faz através de mim. Não, 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 irmãos. Quem sou eu? É apesar de minhas falhas, Ele faz. É apesar, Fábio, que todo dia eu continuo pecando, mas apesar disso, Ele faz. Porque não é sobre mim, é sobre quem Ele é. E Deus, irmão, Ele quer ser conhecido por todo mundo. É impossível o irmão que conheceu a Cristo Jesus não fazer o seu próprio Deus conhecido. Um filho que é tomado por amor, irmãos, ele quer fazer outros irmãos acordarem também para se sentirem amados. E talvez aquele paradigma para as meninas que se olham no espelho e falam, ai, sou tão borocochô. Isso cai por terra, sabe por quê? Porque você entende Gênesis 1:28. Eu sou a imagem e semelhança daquele que me criou. Irmãos, a beleza não está estampada em nossa face, mas na face de Cristo Jesus. Paulo em 2 Coríntios, se não me engano, ele diz que nós temos a mentalidade de Cristo. Nós não temos a mentalidade de Romanos 7, que é dos homens caídos, mas a mentalidade de Cristo, aquele que veio, morreu, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita de Deus e voltará. É desse homem que nós temos a mentalidade. Então quando você tiver um problema, cara, eu estou no problema financeiro, não tenho dinheiro, ei, Pai nosso, que estás nos céus, mediante os problemas, Pai nosso, que estás nos céus, está todo mundo me machucando, todo mundo falando mal, Pai nosso, que estás nos céus. Meus irmãos, se você entender isso, Pai nosso que estás nos céus, tudo começa a mudar na sua vida. Porque não é da terra para o céu, mas é do céu para a terra. Vamos lá, alguém. Irmãos, você não começa a mudar dos calçados para a cabeça, mas é da cabeça para o calçado. A vida cristã é assim. É aqui, ó. Se você não mudar sua mente, você pode ter o dom de cura, o dom de traduzir línguas, o dom de profetizar, e ainda assim de nada valerá. Eu poderia dar o meu amor, o meu corpo aos mortos, às pessoas e morrerem por eles. Eu poderia dar todo o meu dinheiro aos mendigos, mas se eu não tivesse amor, de que valeria? Irmãos, eu digo isso como uma igreja global. É tão feio ver irmãos brigando com irmãos, enquanto poderia estar dando as mãos e falando, vamos pregar o evangelho. Vamos ali na boca de fumo, vamos pregar o evangelho. Vamos ali nas pessoas onde adotam os filhos, ali nos orfanatos. Vamos pregar sobre o amor do pai que me adotou. Vamos ali na prisão e vamos começar a pregar que eles não estão presos de verdade, mas a alma deles que precisam ser libertas. Vamos ali na rua, parar qualquer uma pessoa e falar assim, cara, eu posso orar por você. Não precisa fazer muito, porque não é por causa de você, é apesar. Irmãos, o que Deus mais deseja nesse momento, sabe, irmãos, não é o ser ousado, mas não é te dar o dom de línguas, é te levantar como libertador de povo. Sabe, irmãos, você não acha que é uma denúncia talvez da parte de Deus, que muita gente no meio da igreja, talvez 99% dos irmãos falem línguas, mas você não vê muitos dons de cura? Mas vou explicar melhor. O irmão está aqui, Deus me dá o dom de cura, mas o cara não sai nem lá fora lá para orar para um aleijado. Deus olha do trono, acredito eu, ele fala assim, para que eu vou te dar? Para guardar? Irmão, se você pedir, você tem que ser homem e mulher suficiente para meter a cara na rua e fazer. Irmãos, eu sou um jovem muito assim,
meio maluco das ideias. O meu maior sonho é ver uma perna amputada crescer. Irmão, toda vez que eu vejo uma perna amputada eu vou orar, irmão. Acontece? Ainda não, mas vai acontecer. Eu acredito nisso. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu amado ressuscitou dos mortos. Quer uma perna para ele? Ele ressuscitou Lázaro, cara, 4 dias mortos, irmão. O que é uma perna para ele, Beato? É só ele botar lá, pegar, botou de volta. Irmãos, nós precisamos de homens como Paulo e como Pedro nessa geração, que pela sombra os enfermos eram curados, que pelo suor os enfermos eles eram curados e as almas eles eram libertas. Não, irmãos, não para você se vangloriar, não. Porque quando um filho entende que é filho, ele não é vangloriado. Quem é Deus? Como assim? João Batista, que ele cresça. Até que não haja espaço mais para mim. Que ele cresça. Que ele cresça. Que ele cresça. Não. A Central faz muita coisa maneira. Cura os enfermos. Não. Que ele cresça. Eu vou lá para ver como é que é. Puf, te entrou. Nossa, eu senti uma parada tão maneira. O que é isso? Eu tô querendo chorar, eu tô desesperado, não sei o que eu faço. Irmãos, isso é para você se arrepender diante de Deus. Não para você ficar sentado só, mas para você fazer o Deus que você conhecer conhecido. Irmãos, em João 14 ele diz para os seus discípulos: eu queria falar tantas coisas para vocês, mas vocês não suportariam agora. Durante anos eu me perguntei: por que, Deus? Eu entendi. Naquela época, os discípulos não tinham mentalidade de filho. Então tem coisa que você fala para filho, pastor, que escravo não entende. Quer ver uma? Mônica, apesar dos seus pecados, você é amada. Então quer dizer que eu posso pecar todo dia? Tá entendendo? Compreende o nível? Irmãos, o ladrão. Aqui muita gente bate cabeça. Errou a vida todinha. Quantas vezes eu já discuti? Nossa, da minha parte, não Deus discutir comigo, né? Porque quem sou eu para ele discutir comigo? Não sou Moisés. Eu tive a vida todinha. Não, o cara pegou a vida toda. Aí chegou foi pro paraíso. O cara inaugurou o paraíso. Enquanto lá, Moisés batalhou a vida toda, suportou aquele povo nojento. Não entrou nem na terra prometida. Eu entendi depois. O ladrão entendeu o que é ser filho no último momento. E os sacerdotes que crucificaram Jesus não entenderam. Percebe a visão de ver o Senhor somente como o Senhor e ver o Senhor como um Pai. Talvez você vendo o Senhor somente como o Senhor, vai chegar uma hora, isso é verídico, é bíblico, vai chegar uma hora que vai começar uma movimentação da parte do Espírito Santo e você vai querer parar, mas sempre vai ter um Nicodemos. Cara, se você mexer com isso, se for Deus. Mas quando você tem mentalidade de filho, você fala: eu já participei disso, Deus está fazendo de novo. Irmãos, o meu maior sonho é ver a igreja, e eu junto com a igreja, prostrada diante de quem Deus é, sem fazer nada, sem cantar nada, só o vento de Deus soprando, mudando as concepções, e a gente pedindo: Pai, expanda as nossas afeições para o Filho, aumente o meu amor para o Filho, porque eu sei, Deus, que tudo vem de Ti, tudo volta para Ti. Então eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Entende? Você só está aqui hoje, irmãos, adorando a Deus porque Ele se entregou lá atrás. Porque senão você estaria igualzinho a mulher samaritana. Eu não posso entrar lá, mas vai chegar um dia. E quando o Messias vier, Ele vai falar quem está certo. E Jesus falando: sou eu, o Messias, quem você espera.
essa chave. Não é da alma para o espírito. É espírito e em verdade. Deixa eu explicar para você. Quem tem o Espírito Santo aqui diz amém. Amém? Aleluia. Quem tem o Espírito Santo de Deus que diz amém. Amém? Aleluia. Não é da sua alma, irmãos. A alma, ela é sentimentalista. Ela pode te enganar. Mas é do Espírito. O Espírito vem de quem? O Espírito vem de quem? E a verdade é quem? Cristo. Ele mesmo diz lá em João 17:17. A verdade é Ele mesmo. Então nós adoraremos ao Pai em espírito e através de Cristo. Porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Então nós não precisamos mais sacrificarmos ou degolarmos uma ovelha, porque o próprio já foi crucificado. Abra lá em Apocalipse 4, para a gente conseguir fechar, por gentileza. Apocalipse capítulo 4. Amém? Depois dessas coisas, olhei, e eis que diante de mim havia uma porta aberta. Diga, uma porta aberta no céu. Uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha escutado no princípio, e a voz que eu tinha escutado na minha conversão, e a voz que você havia escutado quando você se converteu, me dizia: suba para, e eu lhe mostrarei o que ainda deve acontecer. Existe o convite da parte de Deus, irmãos. O que aconteceu com Jacó, mas ele não compreendeu. Ah, Jota, como assim? Em Betel, eu vi uma escada, e anjos subiam. E João, ele na ilha de Patmos vai ver, e eu vi uma porta aberta no céu. E a voz que eu tinha escutado no princípio disse: suba para, e eu lhe mostrarei. Irmãos, acredito eu que quando Deus mostrou a escada para Jacó, Ele queria convidar Jacó para subir num novo nível no Senhor. No entanto, que depois dali, você percebe que a família de Jacó começou só a ir de mal a pior. E Betel, ele tem o significado de casa de Deus. Amém? Pegou? Jacó, ele vai com sua família. Acontece um BO lá na terra que eu não me recordo o nome. Ele faz algo que é muito santo parecer algo que não era santo. O que era? Ele circuncidou uma pessoa que não era para circuncidar por raiva e por ódio. Presta atenção nisso. Às vezes você vai fazer algo que não é para você fazer por ódio. Cuidado. Porque o que é santo você pode fazer de uma maneira errada. E quem pode sofrer não é somente você, mas sua família inteira. E depois disso Jacó sai fugido de lá. E Deus aparece Jacó de novo. Jacó, Betel, pedra, altar, você me conheceu. Jacó, ele volta para Betel. E Deus se encontra com ele de novo, resumidamente, senão a história é muito longa. E Deus se encontra com ele novamente. E Jacó, com a contemplação de quem Deus é, ele fala: não somente o Senhor é o Deus do meu pai, e de Isaac ele fala: o Senhor é o meu Deus. E eu não chamo esse local mais de Betel, mas eu chamo de El Betel. Betel significa casa de Deus. El Betel no original significa o Deus da casa. Ele reconheceu, irmãos, que não é somente ser a casa de Deus, mas é que Deus seja o Deus da sua casa. Não é somente você vir e ser o templo do Espírito, mas que o Espírito seja o Espírito do seu templo. Como assim, Jota? Mudando a mentalidade. Pode ser casa de Deus, mas está vivendo errado. Como? Vivendo como escravo. O seu chamado, irmãos, é ser filho de Deus. Para com
essa briga, qual é o meu chamado? O seu chamado é ser filho. Sua vocação você vai descobrir na medida que você descobre quem Deus é. Há diferença nisso. Aleluia. Então nós precisamos urgentemente. Existe um livro muito legal que eu aconselho os irmãos Deus, se chama Caçadores de Deus. Nós precisamos urgentemente caçar quem Deus é. Porque à medida que nós vamos perseguindo quem Deus é, nós entenderemos quem nós somos. Porque não dá para você entender quem você é, irmãos, longe de Deus. Por algum instante você entendeu quem você é como filho, viveu como filho, mas por algum momento algo aconteceu na sua vida e você parou de viver como filho. Você virou o garoto pródigo lá que saiu da casa do pai e viveu o mundo afora aí e quebrou a cara. Curtiu legal, mas quebrou a cara. Irmãos, existe diferença entre ovelha que se perde e um filho que sai de casa. A ovelha se perde por inocência. O filho não. O filho sai de casa porque ele está muito vivo na casa de Deus. João 5,25, só os mortos ouvirão a voz de Deus. Sabe por que você se machuca tanto aqui dentro? Você está muito vivo. Na medida que você vai mergulhando em quem Deus é, você vai morrendo para esse mundo. E você vai vivendo para quem Deus é. Então quando algum irmão te caluniar, você vai falar: só precisa de graça de Deus. Irmãos, quanto eu me machuquei. Quanto. Mas por não entender que eu sou filho, e por não entender que eu estava muito vivo. Para nós conhecermos quem Deus é, nós precisamos primeiramente morrer para essa vida. Abre mão dessa vida, porque quem achar a vida nessa vida vai perder a vida que Deus proporciona dar. Mas quem quiser viver mediante o propósito de Deus, a eternidade para Ele é pouco. É impossível você conhecer um Deus eterno na terra. Um Deus eterno você só conhece na eternidade. E esse é o convite de Deus. O convite de Deus é: quer viver na eternidade comigo? Mas eu vou ficar lá adorando, somente chamando santo, santo. Irmão, se você está com isso na cabeça é porque você não é crente certo, você está um crente errado. Se a vida cristã para você é chata, eu tenho uma má notícia para te dar: você ainda não conheceu Jesus. Se a vida cristã para você está chata, que vai buscar chamar Deus de santo, santo, você ainda não conheceu Jesus na terra. Porque quando você conhece, amigo, a única coisa que você quer é: eu quero conhecer mais Ele. Irmãos, vou quebrar sua cabeça. Deus, Ele pretende morar na terra. Gênesis 1, sabe onde que é o jardim no Éden? No alto de um monte. Então quando nós entendemos que somos filhos de Deus, nós voltamos, fazemos um caminho de volta para o Éden. O que o orgulho um dia tirou do homem, a graça um dia colocou de volta. O que o orgulho um dia afastou o homem, a graça trouxe de volta. Não, irmão, isso não é uma hipergraça, isso é graça. A graça, ela quebra todo jugo. A graça, ela quebra todo paradigma. A graça, ela destrói toda depressão. A graça, ela destrói toda a corrente do pecado. Por quê, irmãos? Porque a graça se manifestou através de um homem encarnado. E Jesus se manifestou cheio de graça. Então nós podemos então partilhar que Jesus, Ele é a própria graça. Porque a graça, ela se encarnou em Jesus. Então quando nós chegamos a Jesus, tudo muda. O caráter que o irmão falou é impossível mudar. Com a graça é mudado, irmãos. Na psicologia não dá, mas com a graça dá. Com a psicologia diz que é impossível vencer a depressão, mas com a graça dá. Com a medicina é impossível ressuscitar o morto, mas com a graça dá.
Na psicologia, por muitas vezes, dependendo da finalidade, não tem como restaurar uma família. A melhor coisa é desfazer o casamento. Mas com a graça, não vai ainda não. Porque quando a graça pega, irmãos, o pior pecador se torna libertador. Um assassino é chamado para perto. E Deus fala, tire as sandálias dos pés, ou seja, tira sua proteção, porque a partir de agora quem é sua proteção sou eu. Pega o cajado, porque a partir de agora eu vou te dar autoridade. Irmãos, eu estava conversando com o Fábio esses dias, só para a gente fechar, um domingo de manhã, em que certa vez um ser começou a pregar e disse que se José não fosse vendido, ele não seria governador. Ele seria, irmãos. Como? Deus muda a configuração para chegar no propósito, mas Deus não muda o propósito. Deus chamou Moisés para libertar o povo, correto? Amém? Preste atenção nisso. Se Moisés não tivesse abrido o mar vermelho, o que o povo iria fazer? Dar a volta no rio. Mas a perseguição foi tanta. Quando você é perseguido, irmãos, Deus ele acelera o propósito. Ele muda a configuração para você chegar no propósito que Ele quer. E Ele fala, Moisés, toca o cajado na água. E a água assim, abre. E quem passa pelo meio? O povo. Irmãos, para algumas pessoas Deus quer acelerar o propósito. Para outras pessoas Ele quer frear. Antes de você fazer o id, esperai em Jerusalém. Mas tem irmãos que estão esperando demais, Deus falando assim, ó, vai. Irmãos, eu tentei me esconder tanto em Deus, até que um dia, eu no meu secreto, o Espírito, 10 horas da noite, o Espírito Santo falou comigo. Há uma grande diferença entre ser posicionado e ativado. Eu te posicionei, mas você não se ativou. Eu, como assim, Deus? Eu te posicionei, eu ungi você lá com a igreja como evangelista e tal, mas você não se ativou. Eu não vou chegar em você, apertar um botão, você vai... Não. O posicionamento gera ativação. Então quando você se posiciona, você tem que se ativar. Então na mesma hora, Ele me deu um flashback. Irmãos, Ele me deu um flashback. Minha esposa está aqui, minha mãe também. Ele me deu um flashback para quem eu tinha que pregar. Um homossexual, pastor, parado na 21, de vestido vermelho. Rapaz, isso é doideira na minha cabeça. Culto de mulheres, pastor. Peguei minha esposa, peguei minha mãe, minha irmã está aqui. Fui lá no centro. O que estão fazendo? Deixa eu me conectar com o mapa espiritual. Eu não sei para onde que eu vou, só sei que é na 21, mas será que é na 21 mesmo? Vai. Aí eu passo direto, escuto uma voz do meu lado direito. Direita, dobra direita. Direita de novo, dobra direita. Esquerda, esquerda de novo. Na minha frente, eu vejo um homossexual de vestido vermelho. Eu paro o carro, chamo minha esposa para ir. Irmãos, não era para ele aceitar Jesus não. Era só um ativamento da minha parte. Porque não adianta Deus te dar a unção se você não vai se ativar, irmãos. Para que Deus vai te dar a unção de profetizar se você não abre a boca? Para que Deus vai te dar a unção de cura se você não ora por enfermos? Para que Deus vai te dar a unção da palavra se você não prega? Para que Deus vai te dar a unção, irmãos, se você não faz mediante o que aquilo pede? Não porque você é merecedor, não estou dizendo isso. Mas se Deus te dá uma parada para você ficar parado, de que adianta? Botar na prateleira e se encher de poeira. Irmãos, não. Deus nos posicionou. Agora nós precisamos ser ativados. E para nós sermos ativados, nós precisamos dar o primeiro passo. Sabe como? Irmãos e irmãs jovens, a sua escola precisa de Jesus. E você sabe disso, mas você não prega. Por quê? Tímido. Sabe por que você se acha tímido? Porque você não está com a visão correta. Não é através de você, irmãos. É apesar. Você fala isso porque você vai nas escolas já.
assim: Deus, tenha misericórdia daquele jovem que eu vou mover. Não é através de mim, mas apesar. Irmãos, Deus, Ele pretende ganhar a sua casa para Jesus, mas você precisa se posicionar e ser ativado. Jonas, prega em Nínive, não vou, fugiu. Resumidamente, você consegue fugir até do seu chamado, mas você não consegue fugir daquele que te chamou. 10 passos seus, irmãos, é somente um de Jesus. Um passo de Jesus fez Paulo cair do cavalo. E com apenas um passo, o cara que era um dos maiores assassinos das igrejas se tornou o maior implantador de igreja. E o evangelho chegou até nós. Só um passo de Jesus. E a minha oração hoje, irmãos, é: levante, Deus, libertadores. Levante, Deus. Levante sim, Deus, evangelistas. O meu sonho não é somente eu ser o evangelista aqui da igreja, não, irmãos. Vários jovens evangelistas da igreja, vários anciões. Irmãos, eu estou com um sonho meio doido. Chega para o ancião, ele começa a decifrar o sonho, porque o Espírito de Deus, ele vai pairar sobre toda a carne, não somente sobre os jovens, mas sobre os jovens e anciões. Então, irmão, não está tão tarde para você ter um encontro com o Espírito Santo. Não, não, não. Uma hora vai. E quando for, que ele cresça. Que ele cresça. Que ele cresça. E quando for, que ele cresça. Que eu diminua. Que ele apareça e que eu suma. Porque o que tem que brilhar não sou eu diante dos homens, mas o esplendor da face de quem Deus é. Existem 2 tipos de convite aqui hoje. Primeiro, filho, volta para casa. Ovelha, Jesus te encontrou. O outro convite é: irmãos, vamos subir de nível em Deus. E eis que vi uma porta aberta nos céus, e a voz do princípio disse: suba para cá que eu te mostrarei o que tem que acontecer. Billy Graham disse: eu já li o final do livro. Está tudo bem. Nós iremos vencer. Jesus vai voltar para nos buscar. Aleluia! Se põe de pé em nome de Jesus. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente não, irmãos. Sou um cara que não convida. Mas à medida que o Espírito Santo for se revelando para você, e você entendendo o que é para você fazer, só dá o primeiro passo. Só dá o primeiro passo. Aleluia! Feche os olhos. Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós nesse momento, Jesus, expandindo nossas afeições por Ti, Jesus, fazendo entender, Jesus, que precisamos urgentemente da medida de quem o Senhor é. Precisamos trocar a nossa mentalidade de escravo para filhos. Espírito Santo, em nome de Jesus, se manifeste em nossos corações. Espírito Santo, em nome de Jesus, cause em nós um sentimento de filho. Não, Deus, não, Deus. Nós não queremos, Deus, apenas mais um milagre. Não, não, não. Nós queremos uma transformação de caráter, uma transformação de coração. Então, Deus, nos atinja e nos fere com o seu amor, Deus. Nos atinja e fere com o teu amor, Deus.